O cheiro de terra molhada sempre me traz de volta àquele dia. O dia em que meu mundo virou de cabeça para baixo. Um pedaço de papel, algumas palavras e um segredo. Um segredo que meu pai levou para o túmulo, mas que deixou uma rachadura enorme no meu coração e na minha família. Vocês não têm ideia do que é descobrir que a vida que você conheceu é, na verdade, uma teia de mentiras. Fiquem comigo, porque essa história vai muito além do que qualquer um de vocês pode imaginar. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem. O sol forte do final de tarde batendo nas cortinas da sala, pintando tudo com um tom dourado e irreal. Aquele cheiro de casa velha, de móveis empoeirados, misturado com o aroma suave das flores que minha mãe sempre deixava na mesa da sala. Era um dia como tantos outros, ou pelo menos parecia ser, até que a figura solene do advogado da família, o Dr. Almeida, apareceu na nossa porta, segurando uma pasta escura e uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Uma mistura de pesar e um certo desconforto, quase como se ele mesmo estivesse carregando um fardo pesado. Meu irmão caçula, o Pedro, estava ao meu lado, inquieto, brincando com as barras da própria camisa. Ele tinha aquela inocência de quem ainda não tinha experimentado as duras verdades da vida. E eu, com meus 20 e poucos anos, já sentia o peso do mundo nos ombros, mesmo sem saber o que estava por vir. Sentamos todos à mesa da cozinha, o lugar onde a maioria das grandes decisões da nossa família sempre foi tomada. Minha mãe, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, mal conseguia erguer o olhar. A perda do meu pai ainda era muito recente, e a dor parecia pairar no ar densa e sufocante. O Dr. Almeida pigarreou, ajeitou os óculos na ponta do nariz e abriu a pasta lentamente, como se estivesse preparando o palco para uma peça dramática. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede, que parecia zombar da nossa ansiedade, marcando cada segundo que nos separava da verdade. O coração me batia forte no peito, uma batida surda e acelerada, como um tambor de guerra, me avisando que algo estava prestes a explodir. Ele começou a ler, com aquela voz pausada e formal que os advogados costumam ter, cada palavra saindo de seus lábios com uma precisão cirúrgica. E eu ouvia, mas as palavras pareciam se misturar, flutuar no ar, sem fazer muito sentido, até que uma frase em particular me atingiu como um raio. Deixo todos os meus bens, imóveis, veículos e quaisquer valores em dinheiro ou investimentos para meu filho mais novo, Pedro Silva. Aquela frase ecoou na minha cabeça, repetindo-se incessantemente, esmagando qualquer resquício de esperança que eu pudesse ter. Eu senti um frio na barriga, uma sensação de vazio, como se o chão tivesse sido arrancado de debaixo dos meus pés. Olhei para o Pedro, que estava com os olhos arregalados, sem entender completamente a dimensão do que estava sendo dito. Minha mãe soltou um soluço abafado, e eu senti meus próprios olhos marejarem, mas me forcei a segurar as lágrimas. Não na frente deles, não naquele momento. Eu precisava ser forte, mesmo que por dentro eu estivesse desabando em 1000 pedaços. A injustiça parecia gritar em cada canto daquela cozinha. Eu sempre fui o filho mais velho, aquele que meu pai sempre disse que seria seu braço direito, aquele que trabalhou com ele na pequena marcenaria da família desde que era adolescente, aprendendo cada macete, cada segredo da madeira. Eu abri mão de faculdade, de sonhos de viajar, de uma vida normal para estar ao lado dele, para ajudá-lo a construir o que ele chamava de nosso legado. E agora tudo, absolutamente tudo estava sendo entregue ao Pedro, que ainda estava na faculdade, que mal sabia martelar um prego reto. O Dr. Almeida continuou a ler, mas eu já não prestava atenção. Minha mente estava girando, tentando encontrar uma lógica, uma razão para aquilo. Por que meu pai faria algo assim? Ele sempre me amou, sempre demonstrou orgulho de mim, sempre me ensinou sobre responsabilidade e justiça. Eu sentia uma dor física no peito, uma pontada aguda que parecia rasgar minha alma. Olhei para o meu pai, ou para a foto dele que estava na estante, e uma mistura de raiva e incredulidade me invadiu. Como ele pôde? Como ele pôde me trair dessa forma? Aquele dia, para mim, não foi apenas o dia em que o testamento foi lido. Foi o dia em que a confiança foi quebrada, em que a base da minha família estremeceu,
em que eu me senti o mais injustiçado dos homens. A vida que eu conhecia, a vida que eu achava que tinha, se desfez na frente dos meus olhos como pó ao vento. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e confusão. A casa, que antes era cheia de risadas e conversas, agora era um túmulo de silêncio e ressentimento. Minha mãe tentava mediar com sua voz suave e cansada, dizendo que era a vontade do seu pai, mas nem ela conseguia esconder a própria perplexidade. Ela sempre soube do meu esforço, da minha dedicação à marcenaria, do meu amor por tudo que meu pai representava. O Pedro, por outro lado, parecia andar sobre ovos. Ele me olhava com uma mistura de culpa e confusão, como se ele mesmo não soubesse como lidar com aquela situação bizarra. Eu tentava evitar o contato visual, porque cada vez que nossos olhos se encontravam, eu via refletida a minha própria dor, a minha própria sensação de abandono. Eu passei noites em claro, revirando na cama, pensando em cada palavra que meu pai havia dito, em cada momento que compartilhamos, em cada promessa que parecia ter se desfeito no ar. Lembrava-me dele me ensinando a lixar a madeira até ela ficar lisa como seda, a escolher a ferramenta certa para cada corte, a sentir a alma da matéria-prima. Um bom marceneiro conhece a madeira, filho. Respeita a madeira, ele dizia, com um sorriso orgulhoso. E eu, com as mãos sujas de pó de serragem, me sentia o homem mais feliz do mundo, aprendendo com o meu herói. Agora essas lembranças, antes tão doces, se transformaram em facas afiadas, cortando minha alma. Como um pai poderia esquecer de um filho, de uma vida inteira de dedicação, de um amor incondicional? A marcenaria, que sempre foi meu refúgio, meu santuário, agora parecia um lugar estranho. As ferramentas, antes tão familiares, pareciam me julgar. A madeira, antes tão convidativa, parecia rejeitar o meu toque. Eu entrava lá, mas não conseguia trabalhar. Ficava apenas olhando para as bancadas, para os cheiros de verniz e serragem que ainda pairavam no ar, e uma tristeza profunda me invadia. Era como se meu pai tivesse arrancado um pedaço de mim, não apenas o direito à herança, mas algo muito mais profundo: o reconhecimento, o valor do meu trabalho, o amor incondicional de um pai. Eu me sentia perdido, sem rumo, como um navio à deriva em um mar revolto. A dor da rejeição era mais forte do que a dor da perda material. Eu tentei conversar com o Pedro. Tentei entender. Pedro, você sabe o quanto eu trabalhei com o pai? O quanto eu me dediquei à marcenaria? Perguntei a voz embargada. Ele abaixou a cabeça, balançou os ombros. Eu sei, irmão. Eu não entendo. Eu juro que não entendo por que ele fez isso. Ele respondeu, com a voz baixa e uma tristeza genuína. Eu via a sinceridade em seus olhos, mas isso não diminuía a minha própria dor. A situação era tão absurda que nem ele, o beneficiado, conseguia encontrar um sentido. Era como se um enigma tivesse sido lançado sobre nós, e as peças não se encaixavam de jeito nenhum. A cada dia que passava, a frustração e a raiva aumentavam, corroendo minha alma. Eu comecei a questionar tudo, cada memória, cada conversa com meu pai. Seria tudo uma farsa? Seria meu pai um homem tão diferente do que eu sempre acreditei? A imagem do homem justo e amoroso que eu tinha se desfazia lentamente, substituída por uma figura enigmática, capaz de uma crueldade silenciosa. Minha mãe tentou me acalmar, me disse que seu pai sempre te amou, meu filho. Não questione o amor dele. Mas como não questionar? Como não questionar algo que parecia desafiar todas as leis da lógica e do afeto? Eu me sentia sozinho, carregando um fardo invisível, uma mágoa que parecia crescer a cada novo amanhecer, me sufocando e me impedindo de respirar. A vida parecia ter perdido a cor. Eu me vi mergulhado em uma espécie de neblina, onde os dias se arrastavam e as noites eram povoadas por perguntas sem resposta. Comecei a me afastar de tudo, da marcenaria, dos amigos, até da minha própria mãe, que tentava de todas as formas me alcançar. Era como se uma barreira invisível tivesse se erguido entre nós, e eu estava do outro lado, sozinho com minha dor e minha incompreensão. O Pedro tentava conversar, me chamava para almoçar, para assistir a um jogo, mas eu sempre arranjava uma desculpa. A presença dele, por mais que eu soubesse que ele não tinha culpa, era um lembrete constante daquela ferida aberta, daquele testamento cruel que parecia zombar de mim a cada instante. A minha rotina se resumia a vagar pela casa, ou a sentar no quintal,
olhando para o nada, tentando juntar os cacos do que havia sido a minha vida. Lembro-me de uma tarde em que a chuva começou a cair e eu me sentei na varanda, observando as gotas d'água escorrerem pelo telhado. Pareciam minhas próprias lágrimas, lavando um pedaço da minha alma, mas sem conseguir apagar a dor que persistia. Eu me perguntava se meu pai, de alguma forma, estava me vendo, se ele sabia o quanto eu estava sofrendo, se ele tinha alguma ideia do impacto que sua decisão havia causado em mim, no filho que ele sempre disse amar. A imagem dele, antes tão clara e definida em minha mente, agora era borrada, cheia de contradições e mistérios. A marcenaria, que sempre foi um lugar de vida e de criação, agora estava silenciosa, empoeirada. As ferramentas cuidadosamente penduradas nas paredes pareciam esperar por um toque que não vinha. Eu me pegava imaginando meu pai ali, com seu avental de couro, o rosto marcado pelo tempo e pelo pó de serragem, mas os olhos brilhantes de paixão pelo que fazia. Ele assobiava enquanto trabalhava, um velho samba que ele adorava. E eu, ainda menino, tentava imitá-lo, desajeitado, mas com uma vontade imensa de aprender. Aquelas lembranças me assombravam, porque não se encaixavam com a decisão que ele tomou. Como o homem que me ensinou tanto, que compartilhou comigo o seu mundo, poderia simplesmente me apagar de sua história. Um dia, enquanto arrumava algumas coisas velhas no quarto do meu pai, achei uma caixa de madeira bem escondida no fundo do guarda-roupa. Era uma caixa simples, sem adornos, e eu nunca a tinha visto antes. A curiosidade me picou. Era algo dele, algo pessoal, talvez algo que pudesse me dar uma pista, uma resposta para o que estava acontecendo. Eu a peguei, o cheiro de madeira antiga e de tempo me invadiu. Estava um pouco empoeirada, e o fecho, um pequeno trinco de metal, estava enferrujado. Abri com cuidado, o coração batendo mais forte, uma mistura de apreensão e esperança. Seria ali que eu encontraria a explicação para tudo? Dentro da caixa, havia algumas cartas amareladas pelo tempo, um relógio de bolso que eu nunca tinha visto, uma medalha antiga e, no fundo, um envelope selado. Meu nome estava escrito nele, com a caligrafia inconfundível do meu pai. Aquele envelope parecia pulsar, como se contivesse a chave para um universo de segredos. Peguei-o com as mãos trêmulas, o papel um pouco áspero sob meus dedos. A data no canto superior indicava que a carta havia sido escrita há muitos anos, quando eu ainda era criança. Uma sensação estranha me percorreu. Era como se, mesmo depois de morto, meu pai ainda tivesse algo a me dizer. Comecei a ler a carta e a cada palavra, a cada linha, meu mundo desmoronava e se reconstruía ao mesmo tempo. A caligrafia era um pouco instável em alguns pontos, como se ele estivesse com a mão cansada ou, talvez, quem sabe, emocionado enquanto escrevia. A voz dele parecia ecoar em minha mente enquanto eu lia. Meu filho, se você está lendo isso é porque eu não estou mais aqui. E sei que deve estar confuso, magoado, talvez até com raiva. O testamento que você leu não reflete o meu amor por você, nem a minha gratidão por cada segundo que passamos juntos. Há um segredo, meu filho, um segredo que guardei por toda a minha vida e que agora, com a minha partida, sinto que preciso revelar a você. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. A cada palavra, uma nova revelação se desenrolava, e a imagem que eu tinha do meu pai, da minha família, da minha própria vida, se fragmentava em 1000 pedaços para se rearranjar de uma forma completamente diferente. Ele explicava que, muitos anos antes, quando era jovem e recém-chegado à cidade, ele havia cometido um erro grave. Um erro que o assombrou por toda a vida e que teve consequências que ele não podia prever. Ele havia se envolvido com pessoas erradas, tinha feito dívidas que não conseguia pagar, e para fugir de uma situação perigosa, de algo que ele chamava de um acordo sombrio, ele havia procurado ajuda em um lugar inesperado. Ele contou sobre uma mulher, uma figura misteriosa que o ajudou a sair daquela enrascada. Ela era poderosa, tinha muitos contatos, e em troca de sua ajuda, ela pediu algo que mudaria a vida dele para sempre. Ela pediu que ele se casasse com ela, e que o primeiro filho do casal seria entregue a ela. Eu estava desesperado, meu filho, ele escreveu. Eu estava com a vida por um fio, e ela me ofereceu uma saída. Eu aceitei. Aceitei sem pensar nas consequências, sem imaginar que um dia essa promessa me assombraria.
Minha cabeça girava. O primeiro filho. Eu era o primeiro filho. A verdade, fria e chocante, começou a se materializar diante dos meus olhos. A carta continuava, revelando que ele e essa mulher se casaram em segredo, sem o conhecimento de ninguém. Foi um casamento rápido, apenas para cumprir a parte do acordo. Ele nunca a amou, e ela nunca o amou de volta. Era um arranjo, um pacto sombrio para salvá-lo de uma dívida de morte. E então eu nasci, e para cumprir o acordo, ele teve que me entregar a ela. Mas ele não conseguiu. Eu não tive coragem, meu filho. Eu olhei para você, tão pequeno e indefeso, e soube que não conseguiria viver sem você. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu traí a promessa que fiz àquela mulher e fugi com você. A revelação me atingiu com a força de um soco no estômago. Eu não era filho da minha mãe. O homem que eu chamava de pai era de fato meu pai, mas a mulher que eu sempre chamei de mãe não era minha mãe biológica. Ele havia me roubado por amor, fugido para me proteger. Mas isso não explicava o testamento. A história se tornava cada vez mais complexa, mais dolorosa. Eu sentia uma mistura avassaladora de choque, tristeza e uma estranha compreensão. De repente, as peças do quebra-cabeça, que antes pareciam desconexas, começaram a se encaixar, revelando um quadro muito maior e mais trágico do que eu jamais poderia ter imaginado. A carta continuava, e a cada linha eu sentia como se a minha própria identidade estivesse sendo reescrita. Meu pai explicava que anos depois de fugir com o bebê que era eu, ele conheceu a minha mãe, a mulher que eu sempre chamei de mãe. Ele a amou profundamente, e ela o amou de volta. Mas o segredo, o peso daquela promessa quebrada, pairava sobre eles. Ele nunca teve coragem de contar a ela, com medo de perdê-la, de arruinar a vida que eles estavam construindo. Eu a amei demais para arriscar perdê-la, meu filho. E eu amei você demais para te contar essa verdade. Eu te criei como meu, com todo o amor que um pai pode ter. E sua mãe te amou como se você tivesse saído do ventre dela. Ele escreveu. As palavras dele eram um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Era um amor que nascia de uma mentira, mas um amor real, palpável. Mas o fantasma da mulher do passado, aquela a quem ele devia o acordo, nunca o abandonou. Ele havia passado anos vivendo com o medo constante de que ela o encontrasse, de que viesse cobrar o que ele prometeu. E foi exatamente isso que aconteceu. Pouco antes de ele adoecer gravemente, aquela mulher ressurgiu em sua vida, não para cobrar a mim, mas para cobrar o que era dela por direito, o filho que ele não entregou. Ela não me queria mais. O tempo havia passado e o interesse dela havia mudado. Ela queria a reparação, o pagamento pela quebra do acordo. Que a única coisa que meu pai tinha para oferecer, a única coisa que ele sabia que ela valorizava, era a sua fortuna, os bens que ele havia construído com tanto suor e trabalho. A voz do meu pai, em minha mente, parecia embargada enquanto eu lia a parte que explicava o testamento. Ela me deu uma escolha, meu filho. Ou eu entregava a ela tudo o que tinha, ou ela revelaria a verdade sobre você para o mundo, para sua mãe, para o Pedro. Ela me ameaçou. Disse que destruiria nossa família, que revelaria a todos que você não era filho da minha esposa, que eu havia roubado você. E eu não podia permitir isso, meu filho. Eu não podia permitir que a sua vida, a vida da sua mãe, a vida do Pedro, fosse destruída por um erro que cometi no passado. Eu precisei escolher. E a única forma de proteger vocês, de proteger a memória da nossa família, era ceder. Ele continuava. Eu sei que parece injusto, que parece que eu te esqueci, que te deserdai, mas foi a única maneira que encontrei de manter você seguro, de manter o segredo enterrado, de proteger a sua mãe de uma dor que ela não suportaria. Eu deixei tudo para o Pedro porque ele não era parte desse segredo. Ele não estava ligado a essa mulher. Ela não tinha interesse nele. Era a forma de garantir que, mesmo depois da minha morte, vocês estivessem a salvo de suas garras. Por favor, meu filho, me perdoe. Me perdoe por te manter no escuro, por essa dor que eu causei. Mas eu fiz isso por amor, por um amor que transcende qualquer bem material. O final da carta era um pedido de perdão, um lamento de um homem que carregou um fardo pesado por toda a vida. Ele pedia que eu tomasse conta da minha mãe e do Pedro,
que os protegesse e que nunca, em hipótese alguma, revelasse a verdade a eles. Mantenha esse segredo, meu filho. Por favor, por eles, por tudo que construímos. Eu te amo mais do que as palavras podem dizer. Seu pai. As últimas palavras estavam um pouco borradas, como se lágrimas tivessem caído sobre o papel enquanto ele escrevia. E de repente, a raiva que eu sentia se transformou em uma tristeza profunda, em uma dor que se misturava com uma compreensão amarga. Eu desabei ali mesmo, no quarto do meu pai, com a carta nas mãos. As lágrimas que eu havia segurado por tanto tempo finalmente rolaram pelo meu rosto, quentes e abundantes. Não eram lágrimas de raiva, mas de dor e de um amor dilacerado. Meu pai não me deserdou por falta de amor, mas por um amor tão grande que o levou a um sacrifício impensável. Ele havia me protegido de um perigo que eu nem sequer imaginava, carregando sozinho o peso de um passado que ele nunca quis para mim. O testamento, antes um símbolo de injustiça, agora era um testamento de amor, de um amor desesperado e sacrificial. Eu passei horas naquele quarto, lendo e relendo a carta, cada palavra se gravando na minha alma. A confusão se dissipava, e em seu lugar surgia uma clareza dolorosa. Meu pai não era o homem cruel que eu imaginei. Ele era um herói, um homem atormentado que fez o que achou ser o melhor para proteger sua família. E agora, o segredo era meu. O fardo, antes dele, agora era meu. A responsabilidade de manter minha mãe e meu irmão no escuro, de carregar essa verdade sozinho, era esmagadora. Mas eu sabia que tinha que fazer isso. Tinha que honrar o sacrifício do meu pai. Saí do quarto e encontrei minha mãe na cozinha, preparando um chá. Ela me olhou com preocupação. Filho, você está bem? Seus olhos estão vermelhos, ela disse, a voz suave. Eu forcei um sorriso que eu sabia que não alcançava meus olhos. Estou bem, mãe, só pensando no pai. Sinto tanta falta dele, eu disse. E a verdade nessas palavras era tão forte que quase me sufocou. Ela me abraçou e eu senti o cheiro familiar dela, o calor do seu abraço, e por um instante, a dor parecia menos intensa. Ela era minha mãe, não importa o que a carta dizia. Ela me criou, me amou, e isso era tudo o que importava. Os dias que se seguiram foram de uma calma estranha. Eu voltei para a marcenaria, mas agora com um propósito diferente. Não era mais sobre raiva ou ressentimento, mas sobre honrar a memória do meu pai. Cada martelada, cada pedaço de madeira lixado, era uma homenagem a ele, ao homem que me ensinou tudo. O Pedro, cautelosamente, começou a se aproximar novamente. E eu, com a verdade pesando no meu coração, consegui vê-lo não como um inimigo ou um beneficiário, mas como meu irmão, o irmão que eu precisava proteger. Era uma estranha dança de aparências, onde eu sorria e agia como se nada tivesse mudado, enquanto por dentro, um universo inteiro havia sido virado de cabeça para baixo. Eu comecei a agir de uma forma que, para o mundo exterior, parecia uma aceitação repentina da vontade do meu pai. Na verdade, era uma máscara, uma armadura que eu vestia para proteger o segredo. Passei a ir à marcenaria todos os dias, a organizar as ferramentas, a fazer pequenos reparos, a dar uma cara de normalidade à situação. O Pedro, vendo minha aparente mudança de comportamento, começou a relaxar, a se sentir menos culpado. Ele vinha à marcenaria de vez em quando, me perguntava coisas sobre os clientes antigos, sobre os tipos de madeira. Eu respondia paciente, ensinando o pouco que ele queria aprender, com a certeza de que aquele era o nosso legado, sim, mas que ele o carregaria de uma forma que meu pai jamais imaginou. Houve uma tarde em que o Pedro me chamou para um canto da marcenaria com um semblante sério. Irmão, ele começou, a voz um pouco hesitante, eu sei que o testamento foi difícil para você, e eu quero que você saiba que não é justo. Eu não sei por que o pai fez isso, mas a marcenaria, ela sempre foi sua. Você que construiu tudo com ele. Eu não me sinto à vontade com tudo isso. Ele olhou para mim, os olhos cheios de uma sinceridade que me tocou profundamente. E ali, naquele momento, eu senti um impulso enorme de contar a verdade, de tirar aquele peso de cima de mim, de dividir o fardo com ele. Mas a imagem do meu pai em seu leito de morte, me pedindo para proteger a família,
Veio à minha mente. Engoli em seco e forcei um sorriso. Pedro, eu sei que você se sente assim. Mas a vontade do pai é a vontade do pai. Ele deve ter tido os motivos dele. E no fim das contas, somos irmãos. A marcenaria é nossa, sempre foi. E eu vou continuar aqui, ajudando você com tudo o que precisar. Afinal, alguém precisa fazer o trabalho pesado, não é? Brinquei, tentando aliviar a tensão. Ele me olhou, um misto de alívio e gratidão em seus olhos. Sério, irmão? Você faria isso por mim? Por nós? Ele perguntou, e a voz dele soava como a de um menino. Claro, Pedro. Sempre. A família é o mais importante, respondi, sentindo um nó na garganta. Era uma mentira, em parte, mas uma mentira necessária. E o peso do segredo se tornou um pouco mais pesado, mas também mais justificado. Os meses se transformaram em um ano. A vida seguiu seu curso, ou pelo menos tentou. A marcenaria, sob a nova gestão do Pedro, funcionava, mas era eu quem realmente a administrava, quem cuidava dos clientes, dos pedidos, da produção. O Pedro se dedicava mais aos estudos. Vinha esporadicamente, mas confiava em mim. Minha mãe parecia mais tranquila, achando que as coisas haviam se ajeitado entre nós. Mas o segredo, como uma sombra persistente, estava sempre ali, pairando sobre mim, me lembrando da complexidade e da fragilidade da minha própria existência. Cada risada, cada momento de aparente normalidade era um ato, uma performance para manter a verdade enterrada. Eu me peguei por diversas vezes observando minha mãe, tentando encontrar nela algum traço que não se encaixasse com a imagem de minha mãe biológica. Mas ela era simplesmente ela, a mulher que me criou, que me amou, que cuidou de mim com um carinho incondicional. E quanto mais eu a observava, mais eu me convencia de que ela não merecia carregar o peso daquela verdade. Ela havia me amado como filho dela, e isso para mim era o que realmente importava. A linhagem sanguínea era um detalhe, um segredo, mas o amor dela era uma realidade, uma força que me mantinha de pé. Um dia, enquanto eu estava na marcenaria, trabalhando em um móvel que meu pai havia começado, um carro escuro e elegante parou na frente da loja. Uma mulher desceu vestida com uma elegância discreta, mas que chamava a atenção. Ela tinha um ar sério, quase austero, e seus olhos, de um tom de verde intenso, pareciam vasculhar tudo ao seu redor. Ela não se parecia com ninguém que eu conhecia. Senti um arrepio na espinha. Era uma sensação estranha, uma premonição, como se algo no ar tivesse mudado de repente. Ela entrou na marcenaria e seus olhos imediatamente se fixaram em mim. Você deve ser o filho do Silva, não é? Ela perguntou, a voz grave e calma, mas com uma autoridade inquestionável. Eu assenti, sentindo um frio na barriga. Sou eu. Em que posso ajudar? Perguntei, tentando parecer o mais natural possível, mas meu coração estava disparado. Ela deu um pequeno sorriso, um sorriso que não alcançava seus olhos. Meu nome é Elisa. Eu sou a mulher que seu pai mencionou na carta que você encontrou. Ela disse. O sangue gelou em minhas veias. A reviravolta que eu tanto temia havia chegado, e com ela, a certeza de que a paz, mesmo que ilusória, havia chegado ao fim. Ela continuou, sem desviar o olhar dos meus. Seu pai era um homem complicado, mas ele me devia, e ele me pagou, embora não da forma que eu esperava. Ela parou, avaliando minha reação. Eu me mantive em silêncio, sem saber o que dizer, sem saber como reagir. As palavras da carta do meu pai ecoavam na minha cabeça. Ela tem muitos contatos. Ela me ameaçou. Eu sentia o perigo pairando no ar. Uma ameaça sutil, mas real. Aquele momento era a personificação dos meus maiores medos. O segredo vindo à tona. Não da forma que meu pai queria, mas de uma forma muito mais direta e assustadora. Eu sei sobre a carta que ele te deixou, ela disse, como se pudesse ler meus pensamentos. Ele foi um tolo em te contar, mas ele sempre foi assim, um sentimental. Eu não vim aqui para te prejudicar. Vim para esclarecer as coisas e para ver com meus próprios olhos o que ele protegeu com tanto afinco. Ela andou pela marcenaria, passando os dedos pelas peças de madeira, os olhos analisando cada detalhe. O ar parecia ficar mais pesado a cada passo dela. E eu, paralisado, só conseguia pensar no que ela faria, se ela revelaria tudo para minha mãe, para o Pedro, para o mundo.
O castelo de cartas que meu pai havia construído para nos proteger estava prestes a desmoronar. Elisa se virou para mim, seus olhos verdes me avaliando com uma intensidade que me fez sentir completamente exposto. Seu pai, ele foi um homem de palavra, apesar de tudo. Ele honrou o acordo mesmo que a contragosto. O testamento, como você bem sabe agora, foi a forma dele de cumprir a promessa feita a mim sem prejudicar o que ele mais amava. Ela fez uma pausa e um suspiro quase imperceptível escapou de seus lábios. Ele me contou sobre a carta e sobre o seu amor por você. Ele foi um homem de poucas palavras, mas de sentimentos profundos. E eu, de certa forma, entendo a decisão dele. Minha mente estava a mil, tentando processar cada palavra, cada nuance em seu tom de voz. Mas por que você veio aqui agora? Perguntei, a voz um pouco rouca, mas tentando manter a compostura. O que você quer? Ela deu de ombros, um gesto casual que contrastava com a seriedade de sua expressão. Não quero nada. O que era meu eu já recebi. Eu apenas tive curiosidade. Curiosidade em conhecer o filho que ele protegeu com tanto afinco, o filho que o fez quebrar um acordo. Ela caminhou até uma das bancadas de trabalho e passou a mão pela madeira inacabada. Ele era um bom marceneiro, tinha mãos de ouro. Talvez você também as tenha. E o segredo? Arrisquei, sentindo o suor escorrer pela minha testa. Você não vai contar a ninguém? A minha mãe? Ao Pedro? Ela me olhou nos olhos. E por um instante, um lampejo de algo que parecia ser pena passou por seu olhar. Não. O meu trato com seu pai era apenas sobre a herança. Eu não tenho interesse em destruir a vida de pessoas inocentes, especialmente não a vida da mulher que o amou e do seu irmão. Não faz parte do meu caráter nem dos meus negócios causar destruição gratuita. Ela deu um passo em minha direção, diminuindo a distância entre nós. Eu só queria ter certeza de que você estava ciente de tudo, que o sacrifício dele não foi em vão. Aquela conversa com Elisa, por mais tensa que tenha sido, paradoxalmente, me trouxe um estranho senso de paz. A incerteza que me corroía, o medo constante de que o segredo fosse revelado de forma violenta e incontrolável, se dissipou. Ela não era uma vilã em busca de vingança, mas uma mulher que havia feito um acordo e que o viu ser cumprido, ainda que de uma forma inesperada. A revelação dela, embora chocante, também era uma libertação. Eu não estava mais sozinho com o fardo, e a ameaça invisível que pairava sobre minha vida tinha um rosto, um nome e um propósito que eu agora compreendia. Os meses se passaram, e a visita de Elisa se tornou uma lembrança distante, quase um sonho. A rotina na marcenaria voltou a ser o centro da minha vida. Eu trabalhava incansavelmente, não apenas para honrar o nome do meu pai, mas também para construir algo para mim, para o meu futuro. O Pedro, como esperado, se formou na faculdade. Ele estava feliz, cheio de planos, e a marcenaria para ele era uma herança confortável que ele sabia que eu cuidaria. Ele me consultava sobre decisões importantes, mas a gestão do dia a dia era minha responsa, e eu estava bem com isso. Minha mãe, sem saber de nada, recuperou a alegria de viver. Ela estava orgulhosa do Pedro, mas também demonstrava um carinho especial por mim. Uma gratidão silenciosa pela forma como eu havia aceitado a situação e mantido a família unida. Eu a via rir, cantarolar enquanto cuidava do jardim, e meu coração se aquecia com a certeza de que a dor dela havia diminuído. Era um preço alto a pagar, a minha própria dor, a minha própria verdade, mas vê-la feliz valia cada gota de suor e cada lágrima não derramada. Eu nunca revelei o segredo, nem para a minha mãe, nem para o Pedro. A carta do meu pai permaneceu escondida, um tesouro amargo que guardei comigo. Aos poucos, a dor da rejeição inicial se transformou em uma compreensão profunda do amor complexo e sacrificial do meu pai. Ele não me deserdou, ele me protegeu. E essa proteção, para mim, era a maior herança que ele poderia ter deixado. A marcenaria prosperou. Com o tempo, eu introduzi algumas inovações, modernizei alguns processos, mas sempre mantendo a essência e a qualidade que meu pai tanto prezava. Clientes antigos voltavam, clientes novos apareciam, e o cheiro de madeira, de verniz, voltou a ser um cheiro de esperança, de trabalho e de futuro. As mãos que meu pai dizia que conheciam a madeira,
agora moldavam não apenas móveis, mas também o meu próprio destino. Um destino construído sobre as fundações de um segredo guardado, mas de um amor inabalável. A vida seguiu seu curso, com suas alegrias e seus desafios. Eu me tornei um homem mais forte, mais resiliente, carregando em mim a complexidade da minha própria história. O testamento do meu pai, que um dia me destruiu, hoje era um lembrete constante de um amor que transcendia a compreensão. Um amor que me deu a liberdade de construir minha própria vida, protegida das sombras do passado. E a cada entardecer, quando eu fechava as portas da marcenaria, eu olhava para o céu, para as estrelas que começavam a surgir e sentia a presença do meu pai. Ele estava lá, comigo, em cada peça de madeira, em cada ferramenta, em cada batida do meu coração. E eu sabia que, de alguma forma, ele estava orgulhoso.